Hoje eu queria falar um pouco sobre algo que está acontecendo na indústria há bastante tempo, é algo que está voltando a aparecer na nossa indústria de cinema, de audiovisual, e que na verdade já se tornou uma das principais formas de trabalhar com audiovisual, uma das principais formas de fazer audiovisual, e também está muito presente nos filmes que a gente vê hoje em dia, que é essa estética analógica, que graças a Deus que voltou. E nesse vídeo eu queria falar um pouco do porquê que as pessoas estão usando e também para que funciona toda essa estética analógica do audiovisual, porque ela é tão boa e porque ela é tão bonita e porque tá todo mundo usando e como é bom para nossa indústria ter esse tipo de coisa acontecendo. E para começar eu tenho que ressaltar o grande boom do analógico, o boom do analógico que eu digo a volta do analógico, na verdade, que é com as câmeras fotográficas de filme ou as câmeras analógicas como a gente conhece mais normalmente. E esse barulho todo que as câmeras analógicas estão fazendo hoje em dia tem muito culpa às novas gerações. Por que das novas gerações? Porque as novas gerações estão voltando com isso, estão trazendo isso de volta ao usual e vindo com uma ideia mais do manual, do prático, do pegar e fazer. Isso é uma coisa que eu vou falar muito do fazer, né? De você colocar o filme, você tirar as fotos com muito cuidado para que não queime e tudo mais, para que fique boa aquele momento, e você tirar as fotos, revelar as fotos e ter as fotos na sua mão e não só no seu celular. E o primeiro ponto para mim é essa questão do analógico ser algo antigo, mas ao mesmo tempo novo para certas pessoas. Principalmente ali dos anos 90. Não, 90 ainda tinha muito, né, o analógico, mas principalmente da geração 2000 pra frente, a gente, eu digo eu, porque eu faço parte dessa geração também, e eu vejo muito isso nas pessoas da minha idade. Algumas nunca tiveram contato com o analógico, nunca tiveram contato com um filme de fotografia, nunca tiveram contato com uma videocassete, por exemplo, ou com uma TV de tubo. De certa maneira, é novo pra eles, é novo explorar essa nova maneira de consumir coisas e ao mesmo tempo de produzir coisas. E eu acho que não só na minha geração, mas na geração até um pouco atrás de mim, que teve essa transição, que passou por essa transição, se acostumou a ver o digital, ao mesmo tempo que na infância tinha uma lembrança muito boa do analógico, e que de certa maneira trazem essa nostalgia da infância de assistir um desenho, por exemplo, numa TV de tubo. Eu tive uma TV de tubo durante toda a parte da minha infância, então ver uma TV de tubo pra mim é muito nostálgico. Eu sei que muitas pessoas da minha idade não tiveram essa experiência, mas meu irmão, por exemplo, teve toda a infância dele assistindo coisas em TV de tubo, gravando coisas com filme ou com videocassete, então pra ele é muito mais presente, e eu acho que a geração dele é uma geração que tem mais essa nostalgia, e eu acho que por isso agrada mais, é mais palatável, porque eles já viveram isso e não como sendo uma coisa totalmente nova, como pra minha geração e como para gerações abaixo da minha. E obviamente isso é uma pessoa de 21 anos falando sobre um assunto que a maior parte dele se passou antes de eu nascer. E eu lembro muito de ver isso, de ver as Black Bars do 4x3 estando presentes na minha infância, sempre quando eu ia ver algum desenho animado, quando eu ia ver TV, quando eu ia ver algum filme, alguma coisa assim. Isso é um dos pontos que importa muito em trazer o analógico de volta, é a nostalgia que traz pra gente. Viveu durante muito mais tempo do que o digital está vivendo, mesmo que o digital viva talvez 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido do que o analógico viveu, a bagagem é maior, a bagagem das pessoas é maior no analógico. Então eu acredito que essa nostalgia ajuda muito a transformar isso em palpável, em agradável. Não só agradável, mas normal. Eu acho que é uma volta de um normal que, de verdade mesmo, eu acho que por ser novo, não entendo por que deixou de ser normal. E outra coisa que a minha geração sente muito, não só a minha geração, eu falo a minha geração, mas eu falo mais a galera perto da minha idade, assim, talvez, de tipo, sei lá, de 20 a 30 ou de 20 a 35, sei lá. Essas pessoas estão buscando muita referência, principalmente nos anos 90, nos anos 80, 70, eu acredito que 60 é um pouco até demais, mas principalmente nessas 3 décadas eu acredito que pra todo lado que a gente aponta, a gente vê referência, a gente vê referência na moda, a gente vê referência na própria fotografia, a gente vê referência nos filmes, quantos filmes hoje em dia estão bebendo muito dos anos 80, estão bebendo muito dos anos 90, tem aquilo, né, da arte, eu não sei exatamente como que é a frase, mas que a arte sempre volta 50 anos atrás e faz coisas parecidas, né, e eu acho que esse é um grande ponto que a gente tá vivendo agora, principalmente porque as gerações
gerações estão começando a cansar desse imediatismo, desse tudo rápido, tudo ao mesmo tempo, do muito digital, do muito aqui na nossa frente. Eu acredito que isso tá dando uma cansada um pouco nas pessoas. Não acho que de jeito nenhum vai sumir. Eu acho que quem acredita isso tá vivendo outro mundo, porque calma, a gente ainda precisa muito do digital. O digital tem muito a nos oferecer, mas eu acredito que eles estão querendo algo mais prático, estão querendo algo mais do fazer com as mãos, de pegar e fazer, não só clicar um botão e acontecer tudo. Eles querem pegar uma câmera, igual eu falei, abrir a câmera, tirar o filme, revelar o filme, ter esse sentimento gratificante de ver a foto que você tirou há 2 semanas atrás revelada na sua mão, ou mesmo de uma maneira digitalizada, como eu vejo muitas pessoas fazendo, mesclando essas duas gerações, mesclando o analógico com o digital. E eu falei dessas pessoas que viveram essa transição do analógico para o digital, e eu acho que tá aí o segundo grande ponto que a gente tem que falar sobre essa volta do analógico, que é essa influência dessas pessoas nas novas gerações e também nas próprias pessoas que viveram isso e que veem muito dessa nostalgia que eu falei no primeiro bloco. A gente pode ver nos filmes hoje em dia, nos videoclipes hoje em dia de música, é escancarado o uso de filmes de rolo e o grande aumento desse uso de ferramentas analógicas mesmo. Não digo não só emulações ou experimentos que trazem esse jeito analógico para as gravações, mas o uso mesmo, o uso de filme, o uso de películas, o uso de principalmente filmes gravados todo em 14mm ou 16mm, como a gente pode ver nesse mesmo Oscar que aconteceu esse ano. Quantos filmes foram gravados em 16mm, em 14mm. Só de cabeça a gente tem Pobres Criaturas, a gente tem The Holdovers, Maestro é um filme de época que foi inteiramente gravado em 16mm, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acredito que ele foi gravado praticamente todo em 16mm. E se você for pegar os diretores que trabalharam nesses filmes, a gente vê que são pessoas que viveram essa transição, viveram principalmente essa transição enquanto jovens, trazem de volta esse olhar analógico, essa estética analógica para os cinemas. E também nos próprios videoclipes que a gente vê hoje em dia, como está em alta você usar gravadoras dos anos 90, gravadoras dos anos 2000 também, para acrescentar nos seus videoclipes. Às vezes uma certa cena é gravada inteira no digital, inteira com uma câmera digital, e algumas cenas só para compor são gravadas com uma gravadora de videocassete. A gente tem vários exemplos disso. Acho que hoje em dia não tem um videoclipe de uma grande estrela ou de uma galera mais do underground que não tenha essa estética e esse jeito de produzir audiovisual. E isso, de certa maneira, traz uma influência muito grande às pessoas que estão assistindo, porque elas veem que, às vezes, uma gravadora antiga que está encostada no armário do pai dela ou da mãe dela pode ser usada como uma ferramenta para produzir audiovisual, porque ela viu no videoclipe, sei lá, da Dua Lipa ou de qualquer astro pop aí. Eu não sei muito direito quais são os astro pops que estão no momento aí, mas estão usando uma gravadora parecida para fazer os seus takes. E obviamente também tem o lado dos influenciadores e dos criadores de conteúdo que estão trabalhando com essa estética. Porque quem nunca viu um efeito do Instagram que simula um rolo de 8mm ou que simula um 16mm ou que só traz aquele glowzinho que aparece, esse glowzinho que estoura um pouco as luzes e que traz esse ar mais analógico, vem das câmeras de filmes, vem principalmente do cinema dos anos 80, dos anos 90. Eu acho que o maior exemplo dessa influência, acho que o exemplo mais famoso até, que vai ficar bem tranquilo de todo mundo entender, é o Grande Hotel Budapeste do Wes Anderson. O Wes Anderson, eu particularmente sou muito fã dele. Tem um jeito de contar histórias que é único, que eu acho que só ele consegue contar histórias desse jeito. E Grande Hotel Budapeste é isso, né? O filme ele começa com uma pessoa contando a história do Grande Hotel Budapeste, como ele já foi um hotel importante e respeitado no passado. E as primeiras cenas de Grande Hotel Budapeste são todas feitas em 16:9. A partir do momento que eles voltam e mostram como era o Hotel Budapeste, ele enquadra tudo em 4:3, tudo na estética analógica, porque é uma história contada dos anos 50, se eu não me engano. E esse é um grande exemplo de trabalhar essa estética analógica contando de uma época onde as coisas eram representadas no analógico. Outro exemplo do Wes Anderson é Asteroid City, que Asteroid City também tem essa estética analógica muito gritante, mas gravado em 16:9, mas que, por representar uma peça, que dentro do filme a história que é contada é uma peça, isso não é spoiler, isso está na primeira cena do filme. Well known for his romantic, poetic tapestries of life west of the Rocky Mountains.
There is little amusement to be had, however, in watching a man type. Você vê essa mesma técnica usada. Como o Wes Anderson se tornou muito famoso por fazer isso, tanto que ele tá fazendo um curta pra Montblanc e curta pra Netflix, você tem essa grande influência nos outros filmmakers, nos outros criadores de conteúdo, como eu, como qualquer outro youtuber que você conhece, como criadores de conteúdo para Instagram. Eu particularmente uso muito aqui, vocês veem esse filme burn que aparece nas transições. Isso é uma imagem de um filme queimado de uma câmera analógica. Então se você for parar pra ver, tá em tudo. E eu acredito que o Instagram, ele ajude muito isso. Não só o Instagram, mas todas as outras mídias sociais ajudam muito a trazer essa influência. Quantas pessoas que a gente vê todos os dias que usam isso, e com esse uso as pessoas vêm e vão replicar. Muitas vezes elas replicam sem muito saber o que é, sem muito saber pra que serve, do porquê está sendo usado nos stories ou do porquê está sendo usado nos reels, e de certa maneira acaba influenciando outras pessoas a usarem também. E quando você tá lá, você pega esse celular, você vê isso, você acha isso bonito, você quer replicar, e a partir disso você está fomentando o uso dessa estética. Mas eu acho que isso não é de todo mal. Na verdade, eu não acho que isso não é nem um pouco errado, porque querendo ou não, você está fomentando algo bom, tá fomentando uma estética bonita. Eu vejo muita gente que reclama disso, né? Essa galera que acha que tem coisa que tem que ser feita 100% com sentido. Eu acredito que as coisas têm que ser feitas com sentido, mas que não tem problema você fazer algo que você não sabe do porquê está fazendo, porque às vezes nem é seu papel saber, né? Você tem gente que usa isso que nem trabalha com audiovisual. Mas eu acho que o importante sim é você tá mostrando para outras pessoas coisas que você acha bonita, e na minha opinião eu acho que agrega muito, fica muito belo você ver um stories com um trabalho melhor no tratamento das cores, no tratamento da imagem, de como você cuida das suas mídias sociais. Eu gosto particularmente. E o uso dessa estética está muito ligado a um ponto que eu queria falar, que é as proporções usadas nos filmes, nos vídeos. E eu não vou entrar em termos muito técnicos, porque eu quero explicar a proporção como recurso narrativo. Por exemplo, a proporção 2:35:1 serve muitas vezes para trazer uma imersão a mais, mostrando que os cenários são importantes igual ao seu protagonista, ou também deixando o campo de visão mais amplo para quem está assistindo. A proporção 1:85:1 é mais usada quando precisa mostrar alguma paisagem ou o mundo do personagem, ou a mudança de mundo, a mudança de visão do personagem, como em filmes de drama ou filmes de comédia. Muito usado também em documentários. Tem proporção que servem para trazer mais amplitude para a cena, dar uma grandeza a mais na cena, ou mais informações na tela mesmo, como o famoso IMAX, que geralmente é feito na proporção 1:43:1, que está tão em alta nos últimos anos. O IMAX é tipo um 4:3 upado ao nível máximo. Por exemplo, usando o IMAX você tem mais conteúdo na tela. A gente tem vários exemplos de filmes que foram gravados em CineScope ou em próprio 4:3 que depois foram transformados em IMAX, e a gente vê que tem mais informações na tela. Como eu usei o 4:3, você nem percebeu que eu estou nessa janelinha, e isso é essencial para a narrativa de um filme. E o que é essencial mesmo é a avaliação desse vídeo. É o like que você dá, é o dislike que você dá, a avaliação negativa ou a avaliação positiva. O que importa é mostrar para o YouTube que esse vídeo está sendo relevante, que esse canal está sendo relevante. Isso você faz por meio das inscrições, você se inscreve nesse canal, ajuda quem está começando. Como você pode ver, tá dando um trabalhão fazer esses vídeos, os vídeos com uma qualidade dessa, dá um trabalho imenso. Então o que a gente precisa é de você se inscrever, é de você compartilhar com alguém e principalmente dar o like para ajudar nós a continuar nessa caminhada. Mas eu tô falando que eu acho bonito e tudo mais, mas por que as pessoas usam? Será que é só por simples influência, como eu falei? Eu acho que é mais porque é bonito mesmo. E essas proporções, elas são muito usadas para transmitir e mostrar uma época onde o digital não tinha. Como eu dei o exemplo de Grande Hotel Budapeste, a gente tem um diretor que queria falar sobre uma época onde não tinha o digital, por isso ele usou o 4:3, toda a estética analógica, todo o tratamento de imagem que traz essa ideia do analógico. Por outro lado, a gente tem outros diretores que trabalham isso só porque eles acham bonito mesmo. Eu acho que muitos deles conversam com seus diretores de fotografia e percebem que é mais adequado pro filme. Um filme maravilhoso que eu vi recentemente do Wim Wenders, Dias Perfeitos, tem o 4:3, mas ele não abusa tanto dessa estética porque é um filme de 2023, é um filme que se passa em 2023, mas é um filme de 2023 que, ao meu ver, transmite uma ideia de uma pessoa que vive em outros tempos. Então ele traz esse 4:3 para demonstrar isso na fotografia, mas ao mesmo tempo com uma imagem que foi gravada em 16mm, mas com uma cara de digital, uma cara que
como se fosse gravado em digital. Fazendo esse paralelo com uma pessoa que vive hoje em dia, mas que na verdade vive muito mais a época analógica. Que na verdade, quanto mais pessoas fazendo, mais coisas novas aparecem. É isso que a gente quer, porque essa estética ela serve para expandir a criatividade da pessoa que está produzindo. Se você percebeu nesse vídeo, vários momentos onde eu coloquei inserções que ilustravam as coisas que eu falava, são takes que foram feitos nessa estética analógica. Eu acho que isso que é o importante, é ter mais uma ferramenta para produzir. Se você quiser fazer igual o Wes Anderson e seguir o caminho mais didático da coisa, tudo bem, tá tudo certo. Mas se você quiser fazer um vídeo musical, por exemplo, onde você vai colocar essa estética só porque você acha bonito, porque você acha que esteticamente é bom, é cool, assim, que tá todo mundo usando e eu vou usar por causa disso, tá tudo bem também. Um grande exemplo que eu quero falar aqui rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo, é do Vitor Xamã, um rapper incrível, um rapper amazonense incrível. Eu sou muito fã dele. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu posto coisa dele quase todo dia. E os videoclipes dele são extremamente bem feitos, são extremamente criativos, com takes maravilhosos, e todos eles seguem essa estética. Principalmente o último que ele soltou, Show My Love, que é uma música foda pra caramba e vale muito a pena escutar se você não conhece. O de Vitor Xamã é muito bom, é uma recomendação que eu deixo. E preste muita atenção nos videoclipes dele se você quer aprender um pouco mais e se inspirar mais com essa estética analógica. E então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Comente aí o que você acha dessa estética, se você acha que ela é ruim, se você tem aversão a ela, se pra você passado é passado, não mexe, vamos ficar só no digital. Comenta aí, vamos trocar uma ideia, e é a melhor coisa que a gente faz, com certeza. Esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu pesquiso muito, estudo muito, e eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse aqui no canal. Comenta aí também se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse estilo de vídeo, não só uma crítica ou uma resenha sobre algum filme, e trazendo alguns elementos dentro dos filmes para explicar aqui e falar um pouco das coisas que eu gosto. Se você quiser saber um pouco mais sobre estética analógica, eu fiz um vídeo que eu falei um pouco, quando eu analisei alguns videoclipes, alguns vídeos aí que eu achei na internet, que eu particularmente gosto muito desse vídeo, mas a galera não viu muito, mas acontece, a vida é assim. Então é isso. Muito obrigado por tudo e é nóis.